A primeira coisa que eu queria que a gente refletisse hoje é algo que nós chamamos de ponto cego. Ponto cego na vida da gente. O que são pontos cegos? São fraquezas que nós não temos tanta maturidade de lidarmos com elas, que a gente não enxerga em nós mesmos. Pecados ou alguma coisa que nós precisamos melhorar, que a gente não consegue enxergar. Precisa que outra pessoa venha e diga, olha, você precisa melhorar nisso aí, porque você sozinho não percebe. A psicologia chama isso de gatilho, mas a Bíblia chama isso de pecado. Vale ressaltar isso. Algo que facilmente a gente cai e não se incomoda tanto. E não reconhecer isso é o que a Bíblia chama de orgulho. Quando alguém diz, olha, e de fato você está precisando melhorar em alguma coisa, e você diz, não estou, não vou melhorar, não acho que isso é correto, e vou seguir a minha vida como sempre foi. A Bíblia chama isso de orgulho. E orgulho é muito interessante, irmãos, porque orgulho, ele tem muitas facetas. Às vezes é difícil identificar o orgulho no problema de algumas determinadas pessoas. Quando a gente fala de orgulho, muitas vezes quando a gente prega, quando ensina, muitas vezes a gente sempre fala de um orgulho meio que superficial. Por exemplo, o orgulho de ter muito dinheiro, a soberba que leva a querer ter muito dinheiro. Esse é um orgulho fácil de identificar. A pessoa, ela é avarenta, a pessoa, ela quer ter muitos bens. Ou um orgulho de uma pessoa que sempre, ela é o centro das atenções. Ela é uma pessoa orgulhosa por causa disso. Ou o orgulho de uma pessoa que quer sempre estar certa. Olha, não importa qualquer argumento, ela sempre está certa. Geralmente esse é um orgulho fácil. Esse é um orgulho básico, então esse é o seu orgulho, vamos tratar isso aí. Geralmente essas pessoas que se comportam dessa maneira, de uma forma explícita, é mais fácil de ser tratado até, porque a gente já diagnosticou. Mas o orgulho do tímido? Tem gente que é tímida porque é orgulhosa. Por quê? Porque ela é tímida porque ela não quer expor as suas fraquezas. E por que ela não quer expor as suas fraquezas? Porque ela não quer mudar as suas fraquezas. Ela não quer deixar de ter aquele pecado dela. Então por isso ela é tímida. Por isso ela propositalmente não expõe. Então isso também é um tipo de orgulho. Só que é um orgulho muito mais difícil. Então, irmãos, às vezes a pessoa, ela obedece, né? Eu tenho aquele filho que é explicitamente desobediente, e ele mostra que está incomodado com você, que ele vai lá e você exorta, e ele chora, e existe aquele filho que obedece você. Ele obedece, ele não está concordando com você, ele não muda o coração dele, feito o pastor até falou, eu estou sentado, mas o meu coração está em pé, né? Mas existe até aqueles que nem falam isso, o coração dele está em pé e ele nem diz, ele nem expressa, ele não quer dar nenhum indício de que ele realmente não gosta de você, e ele realmente no coração dele não obedece você. Ele só obedece para que você ache que ele é obediente. Tem gente que é assim. Então como é que você trata o orgulho dessa pessoa? É um orgulho do mesmo jeito, mas é um orgulho mais difícil de ser identificado. Certo? Então, digamos que Pedro, ele era aquela pessoa que desobedecia de cara. Né? Se a gente fosse estudar aqui aquele orgulhoso mais dissimulado, a gente poderia dizer Judas. Pronto. Judas é aquele que todo mundo pensava, mas é claro que você não pode enganar Cristo, porque Cristo é aquele que sondava os corações. Jesus sabia quem era o traidor, de fato. Pedro não. Pedro, se a gente vê algumas situações de Pedro no Evangelho, era aquela situação de ou ele acertava muito ou ele errava muito. E assim, era meio que explícito o erro dele e também gritante também o acerto dele. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que nós chamamos de tentação. E por que eu falei sobre orgulho? Porque tentação se alimenta do orgulho.
A comida da tentação é o orgulho. Jesus, quando diz que Pedro o negaria 3 vezes, logo depois desse episódio, a gente tem a passagem do Getsemane, que ele vai orar no Getsemane. E quando Jesus ele viu que os discípulos estavam dormindo, Marcos vai dizer que ele chega diretamente para Pedro e vai chegar assim para Pedro, vai dizer, os outros estavam dormindo também, mas ele vai chegar para Pedro e vai dizer assim: Simão, tu dormes? Aí ele continua: não pudestes vigiar nenhuma hora, vigiai e orai, porque para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E a Bíblia fala que Jesus exorta os discípulos e a Pedro mais 2 vezes. Ou seja, dá um total de 3 exortações aqui. E isso serve para mostrar que, olha, é nítido aqui, Pedro vai negar a Cristo 3 vezes. E Jesus o manda vigiar e orar 3 vezes. É para deixar claro assim, olha, Pedro, ele não caiu porque ele não foi avisado. Pedro não caiu porque ele nunca tinha sido exortado. Ele não sabia que não podia negar a Cristo. Não, ele vai ser exortado. E em várias situações, Pedro, ele cai feio em tentação. Por quê? Porque nos evangelhos, Pedro, primeira coisa, ele não conhecia a si mesmo. Ele olhava os pontos cegos da vida dele e ele ignorava. Antes de Jesus, falar que Pedro negaria 3 vezes, ele fala, Pedro diz que ele estava disposto a dar a sua vida por Jesus. Dar a sua vida. Aí logo depois Jesus diz: você vai me negar 3 vezes. Aí a Bíblia fala que ele insistia com veemência: de modo nenhum eu te negarei. Mas com a mesma veemência que ele diz a Jesus que não negaria, ele nega. Com a mesma veemência, porque na terceira vez ele diz: eu juro por Deus que eu não conheço esse homem. É a mesma veemência. Ou seja, não é porque a gente está inabalável num pecado que a gente está livre dele. Ah, faz tempo que eu não peco nisso aí. Ah, eu pecava nisso aí, mas agora eu não peco mais não. Passei dessa fase. Não. A presença do pecado, ela ainda é viva nessa vida. O Heber Júnior, ele fala no livro dele sobre esse capítulo de tentação. Ele vai dizer assim: Adão pecou no mundo perfeito. Ele foi lá e pecou, o mundo era perfeito. Ele foi lá e pecou. Noé pecou assim que Deus fez ele repousar em terra firme. Enquanto estava lá no dilúvio, não. Mas quando Deus faz ele repousar em terra firme e lhe dá uma grande vitória, ele vai lá e peca. Olha a situação. Moisés era só para ele tocar na rocha. Ao invés disso, ele vai ferir. Rapaz, tanta coisa para se... que Moisés podia cair. Em vez de ferir, em vez de tocar, ele feriu. A questão aqui é ser alertado, ser exortado e não valorizar isso. Achar que a gente, naquele pecado ou naquele pecado, a gente não cai, é simplesmente não conhecermos a nós mesmos. Vale a pena a gente voltar para esse texto lá que Jesus diz a Pedro que ele o negaria. Volte aí para Mateus 26, por favor. Mateus 26, 31 a 35. Olha que interessante esse texto. Mateus 26, 31 a 35. Vai dizer assim, 26 a partir do versículo 31. Então Jesus disse aos discípulos: essa noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, aí ele cita Zacarias: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. O pastor vai ser ferido e as ovelhas vão se dispersar. É a promessa de Deus aqui.
Versículo 32, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para Galileia. Aí vem a adversativa no 33, mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Aí logo após, versículo 34, mas Jesus lhe disse, em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. É incrível o orgulho de Pedro em se achar superior. Olha a fala dele no 33. Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Ele está dizendo assim, eu sou superior aos outros discípulos. Todos podem pecar, eu não vou, porque eu sou menos pecador que eles. Ainda que todos, ele aponta para todos, ainda que todos venham a pecar, nunca da minha parte isso vai acontecer. Parece uma resposta bonita, né? Mas é uma resposta cheia de orgulho. É um senso de superioridade. É como se na igreja existisse aqueles que são mais superiores que outros. Aqueles que não. Eu sou o pastor, então minha possibilidade de pecar é muito menor do que a de vocês. Justamente, veja, a doutrina da comunhão dos santos, ela derruba isso. Porque a igreja católica justamente vai dividir a igreja em castas de mais espirituais e menos espirituais. Existe o clero e o leigo. O clero é aquele que é aquele que peca menos, né? Claro. E o leigo é aquele que, por causa da ignorância dele, por causa da... Ele não alcança. Ele não alcança, ele pode até entender algumas coisas, mas ele nunca vai alcançar assim a ponto de estar no mesmo nível espiritual que o clero. É essa divisão que Pedro está fazendo aqui, ó. Eles podem pecar, mas eu não. Eu sou um pouquinho mais elevado que os outros discípulos. E o fato de Pedro negar, irmãos, a Cristo é a nítida concretização dessas palavras aqui, né? E o medo de homens, é o medo dos homens, é o motivo deles com veemência na terceira vez dizer, olha, a mesma veemência daqui, é o nítido medo dos homens. Quando a gente tem medo dos homens, o poder de Deus na nossa percepção começa a diminuir. Porque o poder de Deus para a gente começa a diminuir e os homens começam a crescer. E aí eu começo a negociar a minha fé. Isso até o livro também mostra, tem aquela parábola do semeador, só que na parábola do semeador nós temos 4 tipos de sementes. E ele vai falar sobre tipos de perseguições dentro daquela parábola do semeador. Vale a pena a gente abrir também. Abra aí em Mateus 13, por favor. Eu vou pegar na explicação da parábola que Jesus faz aqui em Mateus 13 e em 2 sementes específicas. Eu não vou falar das 4, vou falar de 2 específicas que ele explica aqui. Mateus 13, 20 a 22. Ele vai falar de 2 sementes, ele vai explicar 2 sementes aqui que ele falou na parábola no início do capítulo 13. Mateus 13, 20 a 22 vai dizer assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Essa é a parábola que essa é a semente do solo rochoso. O sol bate, mas ela não tem raiz, ela não se fixa. A perseguição e a angústia faz ela se escandalizar. Versículo 22, a que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera.
Veja que interessante, eu posso ser tentado na bonança, mas eu também posso ser tentado na angústia. Eu posso ser tentado num ambiente rochoso. Veja que os espinhos que sufocam a semente não são só angústias, mas é o que? É a fascinação, né? A fascinação das riquezas. Sufocam a palavra. Ou seja, não é só a dificuldade e a perseguição que faz você desanimar na palavra, é a sua fascinação por esse mundo. Quando a gente está passando por algum problema, é automático isso. O nosso coração, ele sempre vai querer uma compensação. Por exemplo, você teve um dia cheio de trabalho, o dia foi horrível, deu tudo errado nesse dia. O seu coração, ele vai buscar uma compensação. Automaticamente, não, Eduardo, você teve um dia cheio de trabalho, pelo menos de noite você vai assistir aquele episódio e você vai descansar. Porque você precisa disso. Você vai lutar por aquela compensação. O seu coração, quando as coisas estão apertando, ele vai buscar uma compensação. Você está num regime, não, pelo menos aquela refeição vai ser livre. Vai ser um negócio que você pensa naquilo ali. É a compensação. E quando você está dando tudo certo, meio que você desliga o alarme. Quando você está passando por tribulação, é meio que você está atento às coisas, às perseguições. Mas quando está dando tudo certo, assim, está um momento assim de bonança, você também pode ser tentado pelo fascínio das riquezas do mundo. Não é só o terreno rochoso, é também o fascínio das riquezas do mundo. Veja, a compensação pode ser uma tentação. E você simplesmente relaxar, não ligar o alarme, quando está dando tudo bem, e você ir lá e simplesmente pecar, é também uma tentação. É o terreno fértil para tentação. Ou tentação ao seu coração buscando aquela gratificação, ou simplesmente o fato de você desligar o alarme. Mas agora o Pedro das cartas, ele nos ensina a não cairmos em tentação, seja na bonança ou na tribulação. Adentremos aqui ao nosso texto de 1 Pedro 5, olha o que ele diz nos versículos 5 e 6. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Ele está falando aos jovens aqui, eles jovens estejam sujeitos aos mais velhos. Esses mais velhos nós podemos dizer que é uma referência direta aos presbíteros, porque no início do capítulo, versículo 1, né, aos presbíteros que há entre vocês, aqui é uma palavra também específica aos presbíteros, né? E ele conduz aqui a uma humildade mútua. Ele diz... Oi, Revi. Naquele contexto, o servidor é sempre mais velho. Sempre mais velho. Aí o Dado ele falou do presbítero e agora ele vai falar dos jovens, dos futuros. Aí ele traduz literalmente para presbítero ou traduz mais velho. Sim. Mas na realidade, no contexto lá, era duas coisas, né? Era o mesmo significado. Os presbíteros são os mais velhos. Sim. Perfeito. É isso aí. Essa é a ideia. E ele diz, olha, no trato, né, humildade... Qual é a questão aqui? Ninguém pode se considerar superior ao outro. Pedro, ele literalmente está dizendo o que é humildade na prática. O que é humildade? É você se humilhar perante Deus. É humilhação diante de Deus. Entenda, né? Humildade não é você se depreciar. Às vezes a pessoa acha que é isso. Você é uma pessoa muito boa, você é uma pessoa que sabe, eu não sou nada, eu não sou isso,
eu sou um verme, eu sou inútil, eu não sou... Veja, você ainda está pensando em você, ainda o foco é em você, quando você se deprecia, ainda o foco é em você. Mas o que é humildade? Pedro está dizendo, é humilhação diante de Deus. É quando você literalmente está pensando no outro. Isso é humildade. Até você, quando você está se depreciando, você está falando de você. Isso é uma falsa humildade. Quando você está literalmente pensando no outro, se humilhando diante de Deus, isso é a verdadeira humildade. Pedro, ele cita Provérbios 3,34 aqui, né? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus, ele dá graça aos humildes. Ele concede glória ao que se rende à glória de Deus. Do mesmo jeito, veja, que o sucesso pede recompensa. Ah não, eu fiz isso, eu mereço isso. O fracasso perde consolo. Na hora da angústia você vai querer, o seu coração vai querer ser consolado. E esse é um terreno fértil para a tentação. Eu tenho que achar humildade tanto no sucesso quanto no fracasso. A ideia é essa aqui. Ou seja, versículo 7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Veja, como eu devo me humilhar perante o Senhor? Ele diz no versículo 6, se humilhe perante o Senhor, né? Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele os exalte. É Cristo que vai lhe exaltar, não é você que vai lhe se exaltar. Mas como eu devo me humilhar? Eu faço a pergunta ao versículo 6 e o versículo 7 me responde. Você só vai se humilhar se você lançar sobre ele a sua ansiedade. Olha o que ele está dizendo. Se você lançar para Deus, se você jogar para Deus a sua ansiedade, isso vai provocar em você humildade. Ou seja, pela lógica do texto, se eu não lançar para Deus a minha ansiedade, isso provoca o quê? Orgulho. Se lançar provoca a humildade, não lançar provoca orgulho. Diga, Amadeu. Aí seria o resultado prático disso, seria confiar em minhas próprias ações. Isso, a ansiedade é essa, não é ansiedade doença, né? Que a pessoa tem que tomar remédio. A ansiedade que a Bíblia trata e condena é sempre a ansiedade em não confiar em Deus. E aí eu fico com aquilo para mim e eu digo assim, Deus não vai resolver, quem vai resolver sou eu. E é interessante porque a gente nunca vê essa associação entre ansiedade e orgulho. Mas o fato de eu dizer assim, Deus não vai resolver, sou eu não vou entregar isso a Ele, quem vai resolver sou eu mesmo, isso é orgulho. Isso é orgulho. Lançar sobre Deus a ansiedade é humildade. Ou seja, o que é ansiedade? Ansiedade é você querer ter o controle mais do que você pode ter. A ideia é essa. Pedro está dizendo, isso não é humilhação. Humilhação é você reconhecer diante de Deus que quem resolve mesmo é Ele. Você entregar a sua preocupação para Ele. Pode falar. O cristão, às vezes, ele não está envolvido com esse tipo de ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, ele não compreende que ele está ansioso, que ele não entrega a Deus a sua ansiedade. Ele está nela, mas não está envolvido nessa ansiedade. Mas Ele não consegue perceber. ele percebe, porém ainda continua. Sim. O que acontece? Pronto. É de fato é a palavra de Deus que vai esmiuçar isso. É por isso que eu preciso, por isso que toda a solução do meu problema é eu buscar a palavra de Deus. Porque o que é que vai acontecer? O Espírito Santo vai me dar esse discernimento. Eu vou olhar para a palavra e ele vai dizer assim, opa, isso que eu estou sentindo não é uma coisa normal, isso é ansiedade. Essa atitude que eu tenho de ficar com a preocupação para mim, não lançar essa preocupação diante de Deus e descansar nele e achar que eu vou resolver no final das contas, é ansiedade. Quer ver uma coisa na prática? Vê que coisa interessante. Tem
coisa na minha vida, demanda do meu trabalho, que eu posso passar para outras pessoas. Eu digo assim, eu estou muito atarefado, aí eu digo assim, rapaz, Mariana, me ajuda nisso aqui, pega isso aqui, porque está muita correria para mim. Mas tem coisa que é só comigo, entende? Por exemplo, sustentar a casa. Eu não posso simplesmente dizer, Mariana, as contas não estão em dia, te vira, trabalha mais, porque não dá não. Não, essa é a minha obrigação, eu tenho que sustentar a casa. É uma coisa que é só minha, na hora desse aperto, desse tipo de aperto, é comigo. Mas entenda, é comigo até certo ponto. Por quê? Porque eu sei que é uma obrigação minha como homem da casa, mas eu não estou sozinho nessa. O ímpio está sozinho nessa. Ele acha que é com ele e pronto. Eu não. Eu posso pegar toda essa minha preocupação e não jogar para Mariana, jogar para Cristo. E Ele carrega, e Ele suporta. Senhor, o Senhor está vendo essa situação, o Senhor está vendo que não tem condições, entende? Olha a vantagem e o privilégio que o crente tem. Essa é a minha obrigação, só eu posso resolver, mas no final das contas eu não vou resolver, eu jogo para Cristo, porque Ele é poderoso para segurar, entende? Aí eu estou mostrando humildade, porque ao mesmo tempo eu estou reconhecendo que não sou eu que resolvo no final das contas, é Cristo. E o mérito e a honra no final é dele. Entende? Então eu pego e jogo para Cristo. Esse é o sinônimo de humildade. Quando eu digo é comigo e pronto, eu tenho que resolver. Ah, meu Deus, eu tenho que resolver. Fico sem dormir porque é o tipo de coisa que na minha capacidade eu não vou resolver. Isso é orgulho. A Bíblia diz que é orgulho. Isso é soberba. Você está achando que vai resolver uma coisa que Deus vai resolver. Entendeu? E quando no final Ele resolve e você não atribui a glória a Ele, você está sendo orgulhoso. Está sendo soberbo. Porque a glória não é sua, a glória é dele. No final você diz assim, está vendo? Ó, no final de tudo, ó, quem resolve sou eu. Eu sou sempre a pessoa que resolve, pega a bomba e faz tudo. No final sempre sou eu. Vocês têm que confiar em mim. Quando confiar, soberbo, orgulho. A ideia é essa, né? E aí ele continua, ele vai dizer, olha, o empecilho que atrapalha na sua humildade é o seu orgulho, mas o empecilho também é o inimigo. Versículo 8, vai dizer assim, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhes firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos igual de vocês. Outro empecilho que atrapalha e faz você não enxergar o seu pecado é o diabo. Só que o diabo ele tem uma forma de trabalhar. E ele está dizendo como é que o diabo trabalha. Ele trabalha como um leão que ruge. Ele trabalha como um leão que ruge que está ao derredor. Não sei se vocês já assistiram aqueles documentários de Animal Planet, Discovery Channel. Como é que o leão vai atrás de que presa? Ele vai atrás da presa mais fraca, daquela que está distante do rebanho, daquela que não corre tanto. Ele começa a observar, ó, tem uma manca ali, ó. Na hora de eu correr, eu vou atrás da mais fraca. E é exatamente essa metodologia do diabo. O diabo ataca quem está distante. O diabo ataca quem está manco, quem está afastado. Veja como ele chega para Deus e fala de Jó. Não tem como eu fazer nada com Jó. Jó tem tudo. Jó tem família, tem dinheiro, tem tudo. Ele está dizendo assim, ó, Jó é forte. Faz Jó ficar mais fraco, que aí eu pego Jó. É o leão. A ideia é essa. Como é que o diabo vai começar a influenciar você e vai começar a entrar na sua mente? Quando você parar de vir ao culto, quando você parar de ter comunhão na igreja, quando você parar de ler a Bíblia, quando você parar de ter interesse nas coisas de Deus, aí você vai se distanciando, vai ficando manco, aí o diabo está ao derredor, ele está só esperando. Ele vai lá e ele ataca. Essa é a estratégia do diabo. A desculpa que ele usa de Jó é essa. Ele faz Jó passar por uns perrenguezinhos, umas circunstâncias ruins, que aí Jó vai ficando manco e eu pego ele. Eu provo ao Senhor que eu pego ele. E aí Deus faz tudo isso. E a graça de Deus, ela vai superabundar
Então ele faz isso. E essa comparação aqui com leões, né, era uma comparação bem propícia para o contexto histórico, porque eram os leões famintos que devoravam os cristãos nas arenas. Ele diz, olha, o diabo é como esse leão faminto. Ele está pronto para lhe devorar. É só você dar um vacilo. Versículo 9. Resistam-lhes firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais de vocês. A vida cristã, irmãos, é uma vida de resistência, não é? O Heber Júnior fala isso no livro dele. Ele vai dizer, olha, suportar a tentação. Ele vai dizer assim, ó, um alcoólatra, no livro, né? Ele vai dizer assim, um alcoólatra nunca vai se ver livre da bebida. O alcoólatra não pode pegar todo o álcool do mundo e sumir com ele. Não. O alcoólatra vai ter que resistir à próxima dose. Ele vai ter que resistir à próxima porta do bar que ele não vai entrar. Não tem como eu pegar todos os sites pornográficos, se tivesse a gente faria isso. E eliminar, pronto, agora não existe mais pornografia no mundo. Não, quem tem problema com imoralidade é uma vida diária de resistência. A não entrar no site, a não fazer aquela prática que ele estava fazendo. É essa vida de resistência. Quem tem problema com dinheiro, quem tem problema com bebida, é isso. Nesse mundo, a tentação vai estar ali, esperando você. Você precisa resistir. É por isso que o verbo aqui, no versículo 9, é resistam-lhe firmes. E entenda, você não é o centro das atenções, não. Você não é o único que está passando por isso, não. Certo do que outros irmãos estão passando pelo que você está passando também. Faça o seguinte, em vez de dizer, Senhor, por que comigo? Por que logo eu? Não é só você que está passando por isso. Tem gente que está passando por problemas piores e tem gente que está passando por problemas menores ou os mesmos que os seus. Então vai, se apoie nelas e busque refúgio no Senhor, através do exemplo de vida delas, de como elas, do testemunho delas talvez. Saibam que outras pessoas estão passando por isso também. E aqui o contexto é um contexto de perseguição, na verdade o contexto, toda a carta de Pedro, né? 1 e 2 Pedro, é um contexto de perseguição. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, afirmar, fortalecer e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém? Quem tem todo o domínio cuida de nós. Se quem tem todo o domínio cuida de nós, qual é a tentação que eu não sou capaz de vencer? Quando a gente diz assim, né? Não existe nenhuma tentação que você não é capaz de suportar. A gente pensa que a gente não é capaz de suportar na nossa força. Mas não. Né? O Deus que lhe dá a tentação, ele também lhe dá a capacidade de passar por ela. Mas Ele dá tudo no final. Não é que Ele lhe dá uma coisa que Ele diz assim, eu acho que Felipe suporta essa. Né? Fulano não, mas Felipe, Marcos consegue, mas fulano não. Não. Ninguém suporta nada. É Ele que dá a força para a gente. Ou seja, como é que a gente identifica os pontos cegos? Na prática, geralmente com pessoas que convivem perto de nós. E começam a perceber e apontam isso para nós. É a humildade de reconhecer cada um desses problemas e melhorar e aperfeiçoar. E eu termino com a frase de Lutero, que também está no livro. Ele diz assim, abre aspas, quando o tentador bater a minha porta, eu não vou atender. Eu vou pedir para Cristo atender. E Cristo vai dizer assim, Martinho Lutero já não vive mais aqui. Quem vive agora sou eu. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Falar alguma coisa? Hoje o tema foi sobre a tentação, certo? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos abençoa nesta manhã, nos capacita cada vez mais a entendermos, a buscarmos o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez meditarmos nas cartas de Pedro. Abençoa essa manhã, o resto desse dia. Esteja conosco em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.